Oi, gente, e falando um pouco sobre a minha experiência na Palcom, eu fui nos 2 dias, na sexta e no sábado, dia 5 e 6 de junho. Foi incrível o evento, eu queria muito ter ir esse ano, assim, porque ia gente muito massa, o Luciano Vecchio, o Lucas Werneck, a Flávia Gazi, enfim, tinha uma galera assim que eu admiro e respeito muito há muito tempo e que eu ainda não tinha me encontrado com vários deles, então foi muito gostoso de acompanhar todo o evento. Foi uma correria maluca, até porque eu moro em Brasília, né? Então, tipo, eu fiz um bate-volta em São Paulo pra eu acompanhar a Pacom e a parada. Então, foi uma correria, gente. Eu fiquei exausto, né, no fim do rolê, assim. Tanto que eu cheguei com uma estafa. E eu tive febre na segunda, porque eu tava exausto. Mas valeu cada minuto, cada centavo gasto, porque foi muito mágico, assim, o evento. A produção tava impecável, parabéns a todo mundo que trabalhou e participou da produção. Foi um trabalho, assim, exímio, parabéns mesmo. A nível de consumidor, assim, foi muito gostoso de acompanhar o evento como um todo. É, a sessão dos artistas, né? O Artista Valley tava fluindo muito bem, assim, óbvio que tinha filas, porque tinha gente gigante que a galera queria consumir loucamente, mas eu não fiquei preso em nenhum momento, eu acho, não lembro. Então foi muito legal, assim, foi muito gostoso de acompanhar o evento como um todo. A gente anda muito, fica cansado, mas vale muito a pena. O primeiro dia foi um dia mais corrido pra mim. Eu cheguei atrasado no evento, eu até perdi a palestra do, do Luciano Vecchio, infelizmente. Mas eu fui na mesa dele depois, né? Logo que eu cheguei no evento, assim, eu queria muito comprar o Sereno e eu consegui aqui meu lindo Sereno, que é o livro autoral do Luciano Vecchio, um querido. E ele autografou pra mim, muito fofo. Ele autografou na banca mesmo, né? No stand dele. Ele foi muito fofo, muito querido. Eu tô muito ansioso pra ler. Até porque é um quadrinho em espanhol. Eu acho que eu nunca li um quadrinho em espanhol. Então eu tô bem ansioso, assim, pra ver como é que vai ser essa experiência. E é um projeto, assim, super diferente do que ele faz nos X-Men, né? Então eu tô muito ansioso aí pra ver como é que vai ser o roteiro, como é que vai ser os traços. Então eu tô bem ansioso. E eu amo essa capa. Eu acho que ela tem uma pegada, assim, quase de jogo RPG, sabe? Então eu tô bem ansioso pra saber como que é esse fluxo aqui, o que que acontece, por que tem essas cores e essas coisas. Tô muito ansioso pra conhecer essa obra. E eu comprei o comicho dele dos Jogos de Vingadores. Jogos de Vingadores é minha equipe favorita. Tem uma importância pra mim e pra comunidade LGBT gigante, né? Foi uma das primeiras equipes assim a ser formadas majoritariamente por pessoas LGBT que LGBTQIAPN+. E tem aqui as principais pessoinhas, né? Tem o Icano e o Hulkling, e o Prodígio e o Tommy, que são dois casais, assim, que eu amo muito, principalmente o Icano e o Hulkling. Eles são, assim, muito, muito importantes pra mim. O Icano é meu personagem favorito da Marvel, assim, absolutamente. Tanto que eu fiquei bem feliz, né, que ele tá tendo o reconhecimento que ele merece. Teve os novos quadrinhos dele, né, o Rich Rhodes, né, que foi dividido em 4 ou 5 partes, se não me engano foi em 5, e eu adorei acompanhar. Eu acho que foi muito importante pro desenvolvimento dele e pro Hulkling também, que perdeu tudo, coitado, foi de arrasta, foi de barril. E que é isso, né? Tipo, ambos perderam tudo, mas conseguiram se recuperar pela pura força de vontade que muitas vezes a gente LGBT tem. Às vezes a gente não tem nada e perde tudo, o pouco que a gente tem, e a gente precisa se reinventar, porque ninguém vai fazer nada pela nossa comunidade, pela gente. É nós por nós, porque a comunidade, a sociedade continua muito preconceituosa ainda, né? Especialmente aí com a ampliação aí da extrema-direita, é muito complexo esse assunto enquanto sociedade. Então, ver quadrinhos, assim, colocando personagens LGBT no protagonismo e falando, assim, sobre desenvolvimento pessoal e como que a gente supera os desafios do dia a dia, é muito bonito de ver. É muito lindo, né? E
E as novas HQs, né, do Wiccan do Brooklyn, teve também, esse mês teve o Rage of Ultron, que também vai falar sobre o relacionamento deles enquanto um casal, tipo, que se casou muito recente, né? E tem várias coisas a serem debatidas e refletidas. E então é isso, é o dia a dia de um casal. Ponto. Não importa se eles são LGBT ou não, mas sendo um casal LGBT tem um peso muito grande para a comunidade e para mim. Então eu fiquei muito feliz com essa commission. O Luciano Vecchio, ele autografou para mim, foi um querido. E na sessão de autógrafos com o Lucas Werner, né, foi junto com o Luciano, eu pedi para ele autografar também, né, eu perguntei assim, se ele se sentia incomodado ou não de autografar o commission de outra pessoa, ele disse que não. Até porque eu gosto muito dos dois desenhando o Icano. E eu perguntei do Luciano Vecchio, né, qual era o personagem assim que ele mais gostava de desenhar. E ele falou que é o Icano. Eu fiquei tão feliz, tão emocionadinho. E ele apontou, né, pro posto e tal, assim. Ele foi um querido. Dava pra ver que ele tava cansado. Ele tá fazendo uma bateria de festivais aí pela América Latina como um todo. E eu acho que ele vai fazer as Comic Cons também. Então dava pra ver assim que ele tava com um certo cansaço. Mas ele foi muito amável, muito querido. Graças, Luciano. Você foi muito amável. É, e foi muito engraçado, porque é isso, né? Como eu já tinha pegado o autógrafo lá na mesa dele, quando foi pra sessão de autógrafos, a gente ficou conversando, papeando. E ele comentou, né, um pouco sobre o processo criativo dele, que ele tem uma certa dificuldade, mas quando engata, ele flui, que ele tá gostando de fazer os X-Men, né, que ele tá fazendo os fabulosos X-Men dessa nova era do Shadows of Tomorrow. Então, ele disse que ele tá gostando bastante, que ele tá muito feliz. E que ele também participou, né, dos quadrinhos do Icano. Ele também disse que foi muito, muito feliz, justamente porque ele gosta de desenhar o Icano, é o personagem favorito que ele gosta de desenhar. Então, ele tava muito, muito aberto, assim, a conversar e tal. Então, foi um encontro muito gostoso, muito feliz. E eu fiquei muito feliz com os autógrafos que eu peguei, assim. Eu admiro muito ele. E teve, né, o querido urso do Luxus Werner, que foi a terceira vez que eu me encontrei com ele já. Já me encontrei ele em outras popcorns. Eu acho que foi em 2022 que ele fez sessão de autógrafo também, e eu fui. Muito querido. E ele deu de brinde pra gente, que foi pra sessão de autógrafo, esse commission barra poster da Emma. Tinha vários personagens de X-Men, assim, que ele gosta de desenhar. Mas eu escolhi a Emma porque eu amo a Emma. E ter a Emma desenhada por ele, assim, é muito especial. E ele autografou também pra mim. Muito, muito querido. E ele deu de brinde também a arte que ele fez do Scott, que ficou super famosa no Instagram dele, no Instagram e no Twitter. E, ai, maravilhoso, eu amo essa arte. O Scott, assim, sendo um grande gostoso. Porque o Scott, eu acho que tem essa personalidade mais introspectiva e mais militarizado hoje em dia, né? Então muita gente não consegue enxergar beleza no Scott. Eu vejo, assim, que ele é muito maltratado, coitado, nos últimos tempos. Não pelos artistas, mas pela comunidade como um todo. Pelo contexto mesmo. Mas ver a galera colocando ele como um grande gostoso, que ele de fato é muito foda. Muito foda mesmo. Eu fiquei muito feliz, assim, com esses brindes do Lucas. Um beijo, Lucas. Você é um querido. Eu espero encontrar você muitas outras vezes aí pelas popcorns e pelos eventos da vida. E é um trabalho que ele faz eximiamente, né? Eu amo as artes dele. Ele também fez o julgamento de Magneto, que ele desenhou o Icano e tal. Então eu fico muito feliz, assim, com as artes dele, com os projetos dele. E daí no primeiro dia, foi isso que eu consegui, assim, de quadrinho e de commission. Mas eu fui na banca no stand da Ilustralu, comprei o meu lindo boné do Arlindo, que ela tá fazendo a coleção Ilustralu. Tá lindo, 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 impecável, maravilhoso. E eu comprei também o Faísca, que eu dei de presente pro João, um dos meus melhores amigos e que mora comigo aqui em Brasília. Ele é muito fã da Ilustralu, então eu comprei o Faísca pra ele, pedi pra ela autografar. E eu fiquei muito feliz, assim, ela foi muito simpática. Perguntei se ela vai pra Manaus ano que vem, pros circuitos
quadrinhos amazônicos, né, que acontece pelos estados do norte e tem o circuito de quadrinhos em Manaus. Ela disse que sim, que ela muito provavelmente vai fazer a turnê para divulgar o novo livro, né, o Faísca. E daí eu fiquei muito feliz. Reforça aqui o convite para ela e para todo mundo, para os artistas aí que participaram da PopCon. O, o circuito amazônico tá de portas abertas para vocês. Façam essa turnê pelo norte. O norte, ele tá em grande expansão de produção de quadrinhos e ter o apoio dos artistas nacionais também é muito importante pra gente, ter essa troca. E a gente, enquanto consumidor, fica muito feliz de encontrar vocês nas nossas cidades. Eu entendo que é longe, a logística é complexa, mas vão. Já vejam a logística desde agora, falem com a galera da produção, eles são os queridos. Eu admiro muito todo mundo que faz o circuito de quadrinhos. Então, fica aqui o convite, fica aqui o meu empoderamento para vocês irem, que vai ser muito, muito massa. Eu tô muito ansioso para ir ano que vem. Então, que é o meu segundo evento favorito. O meu continua sendo a Palcom pelo tamanho que ela tem, mas o circuito aí tá ficando tão gigante quanto. Então, apoiem e se inscrevam e vão, a gente vai ficar bem feliz. E aí, no segundo dia, esse foi o primeiro dia, basicamente. O segundo dia foi o dia que eu mais andei pela Palcom. Eu consegui consumir bastante coisa, porque eu andei, conheci uma galera, revi uma galera, assim, meus amigos, foi muito massa. Todo mundo que falou comigo, um grande beijo. E eu conheci muita gente que eu admiro e acompanho há bastante tempo. Eu acho que a principal delas foi a Flávia Gazi. Teve a palestra Pesquisadores Acadêmicos, que graças a Deus eu consegui pegar. Eu saí meio atrasado já, porque eu fui tomar café com algumas amigas no Da Selva pra comer x-caboquinho, que eu amo, né? Pra quem não conhece, é um sanduíche de Manaus, que é feito com pão tucumã, que é uma fruta local e que eu amo, banana frita e queijo coalho. E daí, tipo, não tem aqui em Brasília, por exemplo, e tava com muita saudade. E o da Selva eu acho muito gostoso, então eu fui tomar café lá com o pessoal, fofocar, etc, e comer. Então eu saí meio atrasado pra Capcom, mas eu consegui pegar a palestra, eu fiquei muito feliz. A palestra tava com o Afronerd, com a Flávia Gazi, o Christian Consati, o Guilherme Smith e a Dani Marino, todos queridos. Eles deram dicas incríveis. Eu pesquiso quadrinhos, eu pesquiso a mídia e cultura, né? Eu tenho pós em cinema e eu já fiz alguns artigos sobre quadrinhos. Então eu tô aí eu fiquei muito feliz com essa palestra, porque eles deram dicas muito preciosas. E eu pretendo fazer mestrado em breve, então me inspirou muito, eu fiquei muito feliz, assim. E me abriu, assim, a algumas ideias, algumas coisas pra eu realmente focar no que é necessário e conquistar meu título. E daí, depois da palestra, né, eu fui na mesa deles, eu fui na mesa da Flávia, do Cristiano, passei pela mesa do Guilherme, mas ele não tava lá. Mas comprei o Crônicas de Minas Game Devs da Flávia Gazi, tem o roteiro da Flávia. Ela autografou pra mim, ela foi super fofa. A gente bateu um mó papo, assim, sobre eu falei, né, que eu admiro muito ela, eu acompanho ela há muitos anos, que eu já tinha encontrado, já tinha visto ela pessoalmente, mas eu não tinha conseguido interagir de tão nervoso que eu tinha ficado. Eu acho que foi na PopCon de 23 que eu fiquei assim em pânico. Que eu acho ela muito maravilhosa. Ela é minha diva inspiradora, assim, de pesquisa e de falar sobre cultura pop. Eu acho ela muito única no que ela faz, assim, que ela é isso, ela gosta de ter a liberdade de fazer o corre dela sem ninguém perturbar ela. Tipo, ela fala sobre coisas muito complexas, né? Às vezes ela mistura autores, ela mistura as obras e que a academia, por exemplo, às vezes acha maluquice, mas que dá certo porque ela é incrível. Assim, eu gosto muito do trabalho que ela faz, principalmente na academia, né? Nas pesquisas que ela faz. Então eu fiquei muito feliz de conversar com ela sobre pesquisa, sobre as obras, de falar o quanto que eu admiro. Um grande beijo, Flávia. Você é muito maravilhosa. Continue nos eventos e produzindo as coisas pra continuar inspirando a gente.
e pra você continuar fazendo seu corre, assim, que enquanto a gente puder, a gente vai ajudar. E, né, eu fiquei muito feliz, assim, eu vou ler em breve, vou comentar com vocês, assim, o que eu achei da obra. Mas só de conhecer a Flávia, de pegar autógrafo, assim, eu já fiquei muito emocionado, muito feliz, assim. E daí eu conheci, né, o Cris Gonzatti. Eu já tinha conhecido ele numa Pacom também, já tinha interagido. Mas foi muito gostoso de ir lá na banca dele. Ele tava muito feliz. Dava pra ver, assim, o quão empolgado ele tava com o evento. É, e daí eu comprei o primeiro volume do Boy Magia. Eu já tenho o segundo, que eu comprei no Catarse esse ano, né? E aí ele autografou pra mim, muito fofo. Deu marcador de página. A gente ficou conversando também um pouquinho, assim, sobre a pesquisa, né? Ele pesquisa sobre cultura pop, ele já fez pesquisas, assim, também super interessantes. Por exemplo, ele já pesquisou Pablo Vittar, já pesquisa quadrinhos, né? LGBT, principalmente. Pesquisa e produz, né? Então, um querido muito fofo. E eu comprei também o Queer Pop, que é o novo livro dele, né? As novos... que veio de uma pesquisa acadêmica que ele estava fazendo no pós-doutorado dele. Então, e aí ele vai falar aqui principalmente sobre as obras Alien, Luca, A Pequena Sereia, Mulan, Star Wars, Digimon e Modern Family, além de outros. Então ele vai falar aí sobre mídia, principalmente, multimídia, e sobre o quanto que a nossa comunidade, né, ela tá inserida dentro desse contexto. Então, parece ser muito interessante, eu gosto muito das obras dele, já li o mestrado e o doutorado, né, dele, então eu gosto bastante. E ele é sempre muito simpático. Ele foi muito querido, assim. Infelizmente não consegui me encontrar com o Guilherme Smith, mas também ele é um querido. Ele palestrou e foi muito fofo. Um beijo pros dois, assim, muito queridos. E daí, meu celular descarregou. Porque eu esqueci meu powerbank na onde eu tava ficando, na casa do Eric. E aí foi o babado. Que, né, hoje em dia a gente vive com o celular na mão. O celular é a extensão da gente. E eu esqueci tanto o powerbank quanto o meu carregador. Vocês amaram? Eu tava uma maluca, gente. Esse final de semana eu tava lelé da cuca. Mas a Flávia, que foi uma moça que eu conheci na fila da sessão de autógrafos do Daniel Ribeiro e do Vitor Martins, ela ela tirou as fotos pra mim, a gente ficou conversando mocota, a gente meio que se juntou pra ir acompanhar o evento até o fim. E ela também me emprestou o powerbank, o que me salvou, porque eu só consegui ver a peça da Fernanda Torres depois da Qualcomm por conta disso, porque senão eu não teria conseguido chegar lá e tal. Então, assim, um grande beijo, Flávia, você foi... Nossa, você me salvou demais, você foi assim, um anjo na minha vida nesse dia, assim, que eu só consegui aproveitar o final da Qualcomm por conta disso, assim, porque senão eu ia ficar muito desesperado. E aí eu fui pra sessão, né, de autógrafos. Foi muito engraçado com o Vitor Martins, porque meus livros, né, grande parte da minha coleção literária tá em Manaus ainda. Então, eu tenho o 15 dias e um milhão de finais felizes e tá lá em Manaus ainda. Na verdade, tá em Presidente Figueiredo, lá na casa dos meus pais. Mas eu fui pra sessão de autógrafo com a cara de pau. Eu pedi pra ele autografar o meu caderninho de anotações. Eu expliquei pra ele que as coisas estavam em Manaus e tal. Mas que eu queria muito, porque eu sou fã dele, eu gosto muito das obras. E eu tô bem ansioso pra ver o 15 Dias, a adaptação que vai lançar agora dia 18 de junho. Eles fizeram ação na Pocon, né? Ele fez a sessão de autógrafos. Fizeram ação na parada também, fofos. Eu acabei não me encontrando com eles, mas eu queria muito ter encontrado, assim. Até porque eu saí cedo da parada, né? Eu infelizmente não consegui aproveitar tanto, porque meu voo de volta pra Brasília era cedo, era 3 horas. Então, tipo, eu fiquei na parada até mais ou menos uma. E daí eu já tive que ir pegar a mala e tal. Mas enfim, ele foi um querido. O Vitor Martins, assim, beijo pra você. Aproveita o lançamento do filme. Aproveita o lançamento dos novos livros, que eu sei que vem aí.
né? Então, parabéns pelo trabalho, assim, você é um querido. E, ai, gente, foi um dos grandes momentos da Palcom pra mim, que esse mês tá tendo o lançamento, né? O lançamento oficial foi na Palcom, da adaptação de quadrinhos do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, com o roteiro do Daniel Ribeiro e a arte do Bruno Freire. Ambos foram muito queridos. Eu não conhecia tanto o trabalho do Bruno, mas eu achei lindo o traço, ó. O traço é lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito fofo. É um livro, assim, super rapidinho de ler. Eu li em um dia, numa sentada, assim. Até porque eu já conhecia a obra, eu já revi o filme 1 trilhão de vezes. Eu sou muito fã do Daniel Ribeiro. Foi muito, muito fofo. Ambos autografados pra mim. Fofo demais. E eu bati um papo, assim, com o Daniel, assim, com o Bruno também, eu parabenizei e tal. Mas eu fiquei muito feliz de bater um papo com o Daniel. O Daniel é uma das minhas grandes inspirações enquanto cineasta. Eu tenho pós em cinema, pra quem não sabe. E já fiz alguns esboços de roteiro. Gosto muito de trabalhar com distribuição. Já fiz algumas distribuições independentes lá em Manaus. Então, já produzi, né, o Olhar do Norte, que é o principal festival de cinema de Manaus, inclusive, né, hoje em dia. Já produziu acho que 2 ou 3 anos, então amo cinema. E o Daniel Ribeiro foi uma das grandes inspirações para mim, principalmente de obras LGBT no cinema. Ele produziu, assim, vários curtas e produziu o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, a versão do longa, que foi um sucesso comercial. Toda a minha geração, eu acho que conhece e consumiu. E que é uma inspiração para muita gente. Por várias questões, né, que ele coloca na obra. O meu favorito de curta dele é o Café com Leite. Eu perguntei se ele ia revisitar esse universo. Ele disse que ele não tem planos agora, porque é um projeto que já faz muito tempo, né? E daí ele não sabe, ele comentou assim que ele não sabia exatamente como voltar pra ele, mas que o novo filme, o novo longa dele, tem alguns easter eggs e algumas referências. E daí ele falou, né? Quem conhece o Café com Leite vai pegar e vai ficar feliz. Então eu tô muito ansioso pra ver o novo filme. É, o novo longa dele já estreou oficialmente no circuito de festivais, mas comercialmente aqui no Brasil ele vai rodar no final do ano, pelo que o Daniel comentou. Não, não tem uma data, ele não comentou uma data específica, mas deve ser ali por outubro, novembro, visando que o último longa dele foi mais ou menos nessa época. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar com os dois. Foi muito mágico, foi até que rápido, mas foi um momento assim, muito especial. E novamente agradeço a Flávia por ter tirado a foto com eles, assim, eu fiquei muito, muito feliz de ter a foto com o Daniel Ribeiro, assim, por conta da trajetória mesmo, né, que eu acompanho ele há muito tempo. Já vai fazer aí mais de 10 anos que eu acompanho o Divo. E eu nunca tinha me encontrado pessoalmente com ele. Então eu fiquei muito feliz. E aí depois, né, teve a palestra que venderam como palestra, inclusive, com o Guilherme Cortez, que ele anunciou, né, durante a campanha de marketing, né, da Falcom, que ele ia fazer uma palestra sobre políticas públicas para quadrinhos. Gente, não foi uma palestra. Foi uma fala que ele fez ali, quase como um palanque. O que eu entendo, ele tá em campanha, né, eleitoral, e ele tá certíssimo de fazer isso. Mas foi uma fala muito rápida. Foi, eu acho que menos de 10 minutos. Deve ter sido uns 5 a 8 minutos. Tanto que, tipo, o auditório tava lotado. Eu consegui pegar só o finalzinho da fala dele. Eu acho que eu não peguei nem 5 minutos todo. E daí ele já saiu, foi pra fila pra tirar foto com a galera, o que eu achei muito engraçado. Eu me diverti muito com isso. Porque é isso, venderam como uma grande palestra e não foi, gente. Foi uma fala rápida sobre políticas públicas e pra fazer a campanha dele. O que eu, assim, eu entendo, né? Porque ele tem uma agenda muito lotada, ele tá fazendo várias coisas interessantes aí pela comunidade cultural como um todo. Ele foi junto com o Procon, fez as ações contra as taxas abusivas
das produtoras de show, principalmente, o que eu achei bem massa, porque realmente tá difícil, gente, tá complicado. Muitas vezes a taxa é basicamente o preço do ingresso, assim. Então, ele lutando contra isso foi muito importante. Eu acho que desde o ano passado até agora ele tá com esse discurso, com essa pegada. E ele colocar a cara a tapa na Palcom, ele foi o único político, por exemplo, que foi pra Palcom. Então, foi muito interessante de ver. Eu fiquei feliz com a presença dele lá, especialmente porque eu acho que ele tem um apelo pra nova geração, né, e pra geração Z, pra geração Alpha, que eu acho muito bom. Que, né, com a ascensão da extrema-direita, a gente precisa ter pessoas assim que comentem e que falem e que ensinem a nova geração sobre, né, o contexto da nossa sociedade, que ela é difícil, ela é complexa, mas que há pessoas assim que são divertidas e que conseguem deixar esse debate leve. E eu acho que o Guilherme Cortez ele tem esse jogo de cintura. E é isso. Teve também a palestra de adaptações para cinema em quadrinhos com o Daniel Ribeiro, o Bruno Freire e o Vitor Martins e o Bruno, né, que é o protagonista de 15 dias. Eu não consegui assistir a palestra, infelizmente, porque eu precisei sair correndo, desesperado, da Palcom pra eu pegar a peça da Fernanda Torres, né, a Casa dos Budas. Nossa, eu queria muito ver a Fernanda pessoalmente, fazendo monólogo, etc, etc. E que ela fez, né, que é um projeto que ela fez há 20 anos atrás e que ela tá com essa nova turnê, porque ela tava com saudade dos palcos, ela comentou. Então foi muito especial de ver. Só que o Anhembi é longe, a Palcom foi lá no distrito Anhembi, né, no centro de convenções deles. E o vir pra São Paulo também era muito longe, era basicamente atravessar a cidade pra ir de um ponto a outro. Então eu cheguei quase atrasado, inclusive, na peça. Eu cheguei faltando 10 minutos pra começar. Mas deu certo, deu tempo de eu ficar sentadinho na minha poltrona e pegar a peça toda, assim. E eu fiquei bem feliz de ver a Fernanda Torres, assim, ao vivo. Foi uma experiência mágica, única. Fiquei muito feliz. E a Palcom foi isso, gente. Foi mágico, foi lindo, foi gigante. Eu acho que foi a maior Palcom até hoje. E eu vejo assim que ela vai crescer cada vez mais, com certeza. Então, parabéns pro Rafa, que é um dos organizadores principais, né? O coordenador do projeto. Um beijo, parabéns para toda a sua equipe. Assim, foi muito fluido, todo mundo foi muito simpático comigo. E todo mundo deu as informações corretas. Eu acho que às vezes fica meio caótico assim de informações nos eventos, né? Mas todo mundo estava muito bem informado, muito bem preparado. Foi muito simpáticos. Não me estressei assim com ninguém. Então foi uma experiência muito mágica, que eu fiquei muito feliz. Eu espero conseguir ir nos próximos anos de novo. Não sei se eu vou conseguir, porque, né, ir pra São Paulo tá ficando cada vez mais caro, né, gente? Vocês estão percebendo isso? Eu paguei caríssimo na minha passagem, por exemplo, indo agora pro Falcon. Que eu entendo que também eu comprei meio que em cima da hora, né? Comprei faltando menos de um mês pra venda. Mas tá muito caro. Então ir pra São Paulo tá complexo. Mas eu espero, é isso. Um grande beijo pra todo mundo que eu encontrei na Falcon, que interagiu comigo. Pra todos os artistas, obrigado e parabéns pelo trabalho. Vocês são muito foda. Todo mundo, assim, que eu encontrei e me deu autógrafo. Muito obrigado. Vocês foram muito gentis, muito fofos. E é isso. Eu vou comentar com vocês sobre as obras ao longo desses próximos meses que eu forem lendo. Eu vou organizar ainda o mês que eu vou ler cada coisa. Que, né, como vocês podem ver, eu comprei muita coisa, né? Eu gastei o dinheiro que eu não tinha. Mas valeu a pena. Cada segundo evento, cada cansaço que eu tive, cada centavo gasto, fiquei muito feliz.